get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Olá, eu sou Yolanda de Souza Anchal, formada em Letras pela UNB e cursando especialização em Arte Intermediática Digital pela UFG. A atividade 2 da disciplina Interterritorialidade, Aspectos Conceituais sobre Artes Expandidas e Linguagem no Cyberespaço compreende uma análise e apreciação crítica acerca da MPB, Música Popular Brasileira. Mediante a compreensão de processos identitários inerentes à confluência de relações entre sons, imagens, cultura e memória. Segundo Napolitano, 2002, a música tem sido, ao menos em boa parte do século XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias sociais. Conforme o autor, a música se tornou intérprete dos problemas do mundo e um meio de divulgação das ilusões e expectativas da sociedade. Ela conseguiu, ainda conforme o autor, ao menos nos últimos 40 anos, atingir um grau de reconhecimento cultural que encontra poucos paralelos no mundo ocidental. Nesta análise, propõe-se observações a respeito da música popular brasileira e identidade cultural no intuito de compreendermos o decurso de identidades e semelhanças que se relacionam na história. Música, imagens dentro da MPB. Temos assim como objeto de conhecimento e reconhecimento da cultura e história de uma sociedade a música popular brasileira. Para tanto, irei apresentar o clipe da música Cálice, de Chico Buarque de Holanda e Gilberto Gil. O clipe musical traz cenas de uma parte da nossa história, onde uma geração conviveu com a ditadura militar. As imagens selecionadas no clipe, tendo como fundo musical a canção de Chico Buarque, descrevem bem um contexto social, onde a música é parte intrínseca para a manifestação cultural e a memória de uma época. Não pode-se negar que muitas canções, como essa, apresentadas nesta análise, carregam muito da história de um povo. Daí, a identidade convergindo entre sons, imagem, cultura e a memória. De acordo com Célia Maria David, em seu texto Música e Ensino de História, uma proposta, diz que, abre aspas, cada civilização, cada grupo social tem sua expressão musical própria. Importa perguntar o que ela significa para nós e para determinado tempo histórico. Ademais, o que esta arte tem sido para os homens de todos os tempos e lugares. Também, de acordo com Silva, abre aspas, a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Somos nós que as fabricamos no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e culturais. Fecha aspas. Compreendemos que a história e as artes não são compatíveis no sentido de dizer algo a respeito de alguma coisa, mas certamente a arte em todas as suas manifestações apresentam ou reproduzem o mundo, a sociedade e a história conforme a visão daquele que observa. É subjetivo. A formação da identidade social reúne ambas. Dessa forma, temos a história e a literatura, que convergem para o mesmo fim, a identidade coletiva que se forma por um meio da individualidade de cada indivíduo. A música em análise foi lançada em 1978, pois fora censurada anos antes. A MPB teve um papel muito relevante para a época, pois a música popular brasileira foi como um berço para a eclosão de muitos artistas,
principalmente da esfera musical, que, através do seu trabalho, erguiam suas bandeiras por meio da voz contra a repressão política do momento. Não somente Cálice, mas tantas outras canções, por exemplo, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, onde o autor ressalta as injustiças e violências sociais durante a ditadura militar. As canções da época são clássicos de hoje e trazem, em suas letras, bem como em suas interpretações, sentimentos e opiniões da sociedade diante do sistema político em vigor. Os protestos eram feitos por meio da arte. Esta representava os anseios de um povo descontente e reprimido na conjuntura que se estabelecia na época da ditadura militar no Brasil. Temos então, de acordo com Silva, 2007, em se referindo às identidades nacionais, abre aspas, na medida em que não existe nenhuma comunidade natural em torno da qual se possam reunir as pessoas que constituem um determinado agrupamento nacional, ela precisa ser inventada e imaginada. É necessário criar laços imaginários que permitam ligar pessoas que, sem eles, seriam simplesmente indivíduos isolados, sem nenhum sentimento de terem qualquer coisa em comum. Fecha aspas. A MPB, ainda que misturando-se ao que é normal, entre aspas, é aceito pela grande maioria. Foi um marco na ressignificação interpretativa das canções, tornando-se esse meio de comunicação um veículo crucial na disseminação de objetivos culturais e ideológicos. Neste contexto exposto, entre desacordos sociais e culturais, podemos dialogar sobre as relações entre a música e a história. A música popular brasileira, como um movimento social, cultural e político, representou um importante papel na música, na busca pela conscientização das massas populares em relação aos caminhos políticos que se estabeleciam naquela época. Muitas canções denunciavam em suas letras o desejo de igualdade social, revelando por meio de metáforas e analogias as atrocidades cometidas contra, entre aspas, os rebeldes, que se opunham ao governo militar. A repressão e a tortura eram fatos denunciados pelos artistas. Daí, muitas músicas censuradas, dentre elas Cálice, de Chico Buarque, pois a canção denunciava as atrocidades cometidas com aqueles que se manifestavam contra as regras ou contra as normas ditatoriais, bem como os métodos utilizados para calar os contrários ao governo. Conforme Passavento, em História e História Cultural, capítulo 3, abre aspas, as representações constituídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade. Fecha aspas. A música Cálice traz como tema a denúncia e a crítica social. Embora censurada na época, a canção teve grande força contra a ditadura militar e na luta diante do autoritarismo e a repressão militar. O autor expressa o sentimento de desagrado com o atual governo e usa recursos figurativos para expor sentimentos de descontentamento de uma nação. No verso Pai, afasta de mim este cálice, por exemplo, faz menção de uma passagem bíblica, referindo-se à perseguição e traição. A letra da canção é representada pelas imagens de forma a ressaltar o tratamento e a ânsia de mudança nas determinações políticas contra a sociedade. Usando de analogia entre as palavras cálice e cálice, como forma de protesto contra a impossibilidade de falar e protestar contra a censura.
De acordo com Novaes, citado por Rosa, as imagens e os sons dão nexo e fundamentam algo por meio das ideias e pensamentos. Para o autor, abre aspas, ver as ideias nas imagens, compreender o mundo partindo das imagens, mas permanecendo nelas, eis o que o mundo imaginário exige do pensador contemporâneo. Não se compreende a imagem separando-a do pensamento. Caso contrário, a própria imagem se perde. Fecha aspas. Dessa forma, para o autor, nessa íntima ligação entre a imagem e o pensamento, da mesma forma, ambos estão ligados com a palavra e, consequentemente, o esforço do ato de pensar elucidando as imagens. Pode-se compreender o mundo através delas. Diante dos estudos identitários da MPB, que a partir do século XX chamou-se de música popular brasileira, observa-se várias interpretações no que diz respeito às características musicais e a ela direcionada. Atualmente percebe-se ainda uma certa complexidade na definição da MPB. Para Napolitano, 2007, páginas 6 e 7, abre aspas, é um guarda-chuva de vários gêneros, movimentos e estilos tão diferenciados. Essa instituição ainda é forte o suficiente para se impor como medida de valor e símbolo de uma época em que a música popular foi um dos centros do projeto moderno brasileiro. No contexto acima descrito, muitos atores, músicos e artistas poéticos e escritores tiveram grande relevância na luta contra a ditadura militar. Dentro de sua arte particular, os artistas contribuíam para um país mais justo e humano, dentro de suas capacidades intelectuais e particulares. Seus trabalhos eram produzidos no intuito de informação. Entre censuras e repressões, uma outra face da história era revelada através da arte. A arte continua contemporânea, pois por meio dela somos informados e podemos tomar atitudes e um posicionamento diante dos acontecimentos. Na contemporaneidade, observamos diversas formas de protestos que, semelhantemente ao passado histórico, corroboram para uma consciência nacional. A música analisada em questão, com o uso de metáforas, foi um dos recursos trabalhados pelos artistas para expressar o grau de insatisfação e a realidade que se escondia por trás das cortinas da política brasileira. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.